Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Olá, turminha primários, estamos aqui para mais uma lição, a lição de número 3. Vamos orar e agradecer o Senhor por esta oportunidade. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, quando vamos aprender mais uma lição. Abençoe a nossa aula, fique conosco. É o que nós te pedimos e também te agradecemos. Amém! Glória a Deus! Então, a nossa turminha primária, a turma Cordeiros de Cristo. Vamos lá para o nosso assunto da lição, que diz assim: Joquebede, uma heroína corajosa. Vamos repetir com a tia Lívia? Joquebede, uma heroína corajosa. E o nosso memória em ação? Você está pronto para colocar essa memória em ação? Ele é bem curtinho. Está lá em Salmo 27, o verso 14. E diz assim: confie no Senhor, tenha fé e coragem. Vamos repetir? Confie no Senhor, tenha fé e coragem. Salmos 27, verso 14. E o nosso relato de hoje está aqui na Palavra de Deus, no livro de Êxodo, no capítulo 2, do 1 até o 10, tá? Então, vamos lá para este relato, vamos ver o que nós vamos aprender com essa lição maravilhosa de hoje. E nós falamos que o assunto da lição é Joquebede, uma heroína corajosa. E é sobre a história dela que nós vamos falar hoje para vocês. Joquebede, ela morava lá no Egito, né? Assim também todo o povo de Israel, o povo escolhido por Deus. E lá no Egito eles estavam sendo escravos lá no Egito. Mas sendo povo de Deus, eles estavam sendo escravos, eles eram escravos ali naquele lugar, sim. Por quê? Por que Deus tinha permitido que eles fossem escravizados? Porque eles tinham perdido a comunhão com Deus, né? A maioria dos israelitas passaram a adorar outros deuses, não acreditar mais no Deus verdadeiro, e aí Deus permitiu que esse povo fosse escravizado para que eles pudessem reconhecer que existe só um Deus, o Deus único e verdadeiro, que é o Deus que nós servimos. Joquebede não era aquela mulher que duvidava do poder de Deus. Não, porque dentre todo o povo existiam aquelas pessoas que eram fiéis a Deus. Joquebede era uma delas. E, como a tia falou, ela também, né, como os outros, ela também é escrava. E escravo não recebe salário, trabalha, mas não ganha nada, apanha, né? Não tem muito descanso. É muito triste a vida de um escravo. Hoje é proibido, né, que no Brasil, escravizar as pessoas. Ainda tem algumas pessoas que escondido escravizam, sim, mas quando é descoberto tem punição. Mas naquele período era normal. E aí eles foram escravizados. E Joquebede lá naquela situação. Mas ela tinha uma família. Olha, ela tinha o seu esposo, o Arão, tinha uma filhinha, Miriam, e tinha o filho também, o Arão. E ela descobriu, crianças, que ela estava grávida. Eita, que coisa maravilhosa, né? Para uma mãe, quando a mãe descobre que está grávida. Ela descobriu que estava grávida. Mas aconteceu algo muito, muito triste. O terrível Faraó, isso mesmo, sabe o que ele fez? Ele observou que o povo de Israel estava crescendo e ele disse: bom, esse povo está aumentando. Já pensou se eles resolvem se revoltar contra a gente aqui do Egito? Né? Vai ser muito triste pra gente. Nós seremos com certeza derrotados, porque eles estão aumentando, isso não pode acontecer. E aí ele teve uma terrível ideia. Ele mandou, né, os soldados matarem os bebês, os meninos. Mandou que os soldados matassem todos os meninos, porque
no pensamento dele, os meninos cresceriam, iam ficar fortes, né? E iam ter força para derrubar o Egito, o reinado dele. E aí ele ficou com medo e deu essa ordem horrível, horrível mesmo. E Joquebede já estava grávida. E o que aconteceu? Passado alguns meses, né, nasceu o bebê da Joquebede. E agora, o que fazer? Né? Porque os soldados chegavam de surpresa nas casas, revistavam, né, as casas para ver se tinha algum bebê. Se tivesse algum menino, bebê menino, eles matavam. Era muito triste. E olha só o que aconteceu. Joquebede não queria que seu filho morresse. Ela não queria perder o seu filho. Ela teve uma ideia. Ela disse, bom, eu vou esconder o meu filho o quanto puder. E assim ela fez. Passou o primeiro mês, passou o segundo mês, ela conseguiu esconder o filhinho dela por 3 meses. Mas aí os bebês crescem, começam a chorar, né? Já começam a querer ficar falando, né, na linguagem deles, então começam a fazer barulho. E como os soldados chegavam de repente nas casas, ela ficou com medo. Aí ela disse, não dá mais para esconder o meu bebê, o que eu vou fazer? E ela orando ao Senhor, e ela teve a brilhante ideia, o Senhor deu a ideia para ela, claro, né, de fazer um cestinho, de construir um cestinho de junco, uma planta que ficava na água, na planta aquática, e ela construiu esse bercinho, né, um cestinho. E aí ela teve a ideia de colocar ele lá dentro desse cestinho. Colocou ela ele dentro do cestinho. E aí ela falou assim para sua filha Miriam, minha filha, não tem mais o que fazer. Então, vamos tentar salvar o seu irmão desse jeito. Eu vou colocar esse cestinho na água, porque ela fez o cestinho e também ela tapou os buracos, né, para que não entrasse água. Aí ela disse, eu vou colocar o cestinho lá no Nilo, lá no Rio Nilo. E aí você fica observando para ver o que acontece com ele. E assim, Miriam fez, juntamente com a sua mamãe. E aí elas levaram, né, para o Nilo. E a mamãe Joquebede muito triste, porque ficaria, né, longe do seu filho amado, mas ela não tinha outro jeito, não tinha outra solução. E aí ela só falou, olha Miriam, não esquece, não fica desatenta, presta bastante atenção no que vai acontecer com o nosso bebê. E assim ela fez, ela colocou o cestinho no rio. A irmãzinha do bebê ficou observando, escondida atrás, né, daquelas moitinhas lá que tinha ali perto daquele rio. E aí o cestinho foi navegando. O cestinho foi navegando, navegando. E sabe o que aconteceu naquele dia? A princesa, a filha do faraó, crianças, ela foi tomar banho no rio naquele dia, principalmente com as suas servas, né? Ela foi se banhar, olha só, e ela estava lá no rio quando ela viu o cestinho. E olha, aquele rio era um rio muito perigoso, tinha muito crocodilo lá no Rio Nilo, muito crocodilo. E aí já imaginou, né? Se acontecesse alguma coisa, aquele cestinho virasse, eles iam comer o bebê. Mas Deus estava no controle de tudo, crianças, porque Deus sabia, né, da fé de Joquebede. Por isso que ele deu essa ideia para ela. E aí, olha, o cestinho foi. E aí a princesa viu. E ela disse, o que é aquilo? Servas, vão lá pegar. Ah, não, senhora, tem muito crocodilo nesse rio. Não, vão agora pegar. Eu quero saber o que é aquilo. E elas tiveram que ir lá buscar. E foram, trouxeram o cestinho para junto da princesa. E olha o que aconteceu quando ela abriu o cestinho. Ela viu quem? O bebê.
E ela ficou encantada, ela se apaixonou por aquele bebê. E ela disse, com certeza é um bebê hebreu. Com certeza foi uma das mulheres israelitas que colocaram aí no rio. Mas se eu encontrei, é porque é para a vida dele ser poupada. Ele vai ser o meu filho. Ela ficou tão encantada com esse bebê e ela pegou e disse assim, ele vai se chamar Moisés, que significa da água eu tirei, né? E aí ela deu o nome para ele de Moisés. E Miriam estava aqui observando tudo, viu tudo que tinha acontecido. E ela logo correu e foi lá, licença senhora, licença princesa. Eu vi que a senhora tem um bebê aí. A senhora quer alguém para cuidar desse bebê, para tomar conta desse bebê, para amamentar esse bebê? Porque antigamente, né, nesse período, as princesas, elas não tinham aquele trabalho de ficar cuidando do bebê. Elas contratavam alguém para cuidar, alguém para amamentar, para dar o petinho. E aí ela disse, você quer que eu chame alguém? Você está precisando de alguém? Aí ela, sim, vai buscar alguém para cuidar desse bebê. Crianças, adivinhem o que a Miriam fez? Miriam correu e foi chamar a sua mãe. E trouxe a sua mãe diante da princesa. E apresentou, e a princesa chegou e disse, olha, eu quero que você cuide desse bebê e eu vou lhe pagar. Lembra que eu falei que ela era escrava, trabalhava e não ganhava nada, não recebia nenhum dinheiro? Pois agora a princesa ia pagar ela para cuidar do filho dela. Olha o que Deus fez. E aí disse, cuide dele, trate bem dele. E quando ele estiver grandinho, você vem e traz de volta para mim. O nome dele é Moisés. Aí ela falou que ela tinha dado já o nome pro bebê. E aí, crianças, com muita alegria, né? Joquebede pega o seu bebê. Joquebede pega o seu bebezinho e leva de volta para casa. Olha que bênção, olha que maravilha. Deus, ele é maravilhoso. E aí passou-se o tempo, Joquebede cuidando de Moisés, do seu filho, e ela aproveitou para nesse período ensinar a palavra de Deus para Moisés. Ela ensinou direitinho, colocou a palavra de Deus no coração de Moisés. E aí passou-se o tempo e os bebês eles crescem, né? E Moisés cresceu, né? Olha aqui Moisés, ó. E aí o que aconteceu? Ela, assim como ela tinha prometido para a princesa, ela devolveu, né, para ela. E ela tinha certeza, Joquebede tinha certeza que o pequeno Moisés ficaria protegido ali no palácio, porque como ele agora já era filho da princesa, o faraó não poderia matá-lo. Olha só, que bênção. Então os soldados passavam pela casa dela, mesmo o bebê estando lá, eles sabiam que aquele bebê era o bebê da princesa, que aquela mulher estava cuidando do bebê para ela. E aí Moisés cresceu, e aí foi devolvido para a princesa e foi viver no palácio, protegido. Olha só que bênção. E o melhor de tudo, crianças, Joquebede nem imaginava que o seu filho, quando ele crescesse, né, ele seria usado por Deus para libertar aquele povo da escravidão, para tirar aquele povo da escravidão do Egito. Olha só, um gesto de fé, um gesto de coragem de Joquebede, né, fez com que conservasse, né, uma pessoa, né, um servo de Deus, porque ela ensinou a palavra, aí ela fez com que conservasse um servo de Deus, que Deus usaria para tirar aquele povo da escravidão, Moisés. E assim, esse relato fica no nosso coração, que nós possamos, né, também ser fiéis a Deus, que nós possamos ter fé, que nós possamos ter coragem, assim como Joquebede teve. E aí ela conseguiu
livrar o seu filho da morte. Olha só, que maravilhoso, que gesto de fé e de coragem que essa mulher, né, teve e nos ensina nessa lição. Que nós possamos confiar em Deus, que nós possamos ter fé e entender que se nós formos fiéis a Ele, Ele nos ajuda, Ele nos protege, Ele nos abençoa, mas precisamos ser fiéis a Ele, assim como Joquebede era. E aí nós vamos ter coragem para fazer o que é certo. Muita gente não tem coragem de dizer pro coleguinha, quando o coleguinha convida para fazer alguma coisa errada, tá bom, eu vou fazer porque eu sou teu colega, né? Não mente pra tua mãe, diz que tu vai brincar em tal lugar, mas a gente vai para outro. Isso acontece muito, eu sei porque eu já fui criança, mas nesse momento nós que servimos ao Senhor, nós temos que ter coragem para fazer o que é certo também. Então, que nós possamos aprender com essa lição, né? E permanecermos firmes com o Senhor e entender que Ele cuida de nós. Só Ele pode cuidar de mim, só Ele pode cuidar de você. Amém? Então, Deus abençoe. Vamos orar e agradecer a Ele por esta lição e depois vamos louvar o Senhor com uma linda canção. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque nós aprendemos, ó Pai, que se permanecermos firmes contigo, Tu nos encoraja, Tu nos dá fé e coragem para fazer o certo, para tomar as atitudes certas. Senhor Deus, permanece conosco em todo o tempo, que em tudo na nossa vida possa acontecer para a honra e para a glória do Teu nome. Nós te agradecemos por tudo que nós aprendemos nesta lição e que nós possamos praticar, viver a Tua palavra a cada dia. Pai Celestial, muito obrigada por esta oportunidade. Amém! Glória a Deus, agora nós vamos louvar o Senhor com uma linda canção. Preste bastante atenção. Ele sabe tudo que eu preciso, tem nas mãos a guarda do meu coração. Se estou feliz, Ele sorri comigo. Se estou confuso, Ele segura minha mão. O melhor amigo que alguém pode querer. Sem Ele eu sei que nada posso fazer. Domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola.